Vamos lá então, pessoal. Olha, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de conversa, à nossa live, sobre um tema muito importante, um tema que tomou conta hoje do Magistério Nacional, sobretudo aqui em São Paulo, na rede estadual, nas redes municipais. É o tema do momento, é o piso nacional, o reajuste do piso nacional salarial, né, que foi agora... houve um reajuste de 33,24%, e nós vamos conversar sobre esse tema. Nós estamos hoje com a honrosa presença do professor da Universidade Federal do ABC, o Salomão Ximenes, que é especialista na área. Muito obrigado, professor Salomão. Estamos com a presença também da professora e supervisora de ensino da rede municipal, a professora Luciane Cavalcante, que também é advogada e também pesquisadora do direito educacional, o vereador Celso Genazzi, aqui da Câmara Municipal, que é membro titular da Comissão de Educação, que está, na verdade, organizando aqui, em parceria com o nosso mandato, os dois mandatos, organizando essa roda de conversa muito importante. Só antes de entrar no tema, eu queria esclarecer, professor Salomão, professora Luciene, Celso, e o professor Márcio, que está aqui coordenando o nosso aplicativo nos bastidores, que não confundam, né? Tem muita gente confundindo, porque tem muitas informações hoje aqui na praça, sobretudo em São Paulo. O governador Dória, no final do ano passado, anunciou que estaria encaminhando um projeto à Assembleia Legislativa instituindo um novo plano de carreira. E nesse novo plano de carreira haveria um reajuste de 73% para o magistério. Haveria uma mudança na carreira. O projeto de lei não chegou até agora aqui na Assembleia Legislativa, e tomara que não chegue, porque isso é uma farsa muito grande. Na verdade, ele vai transformar o salário do professor da rede estadual em subsídio. Isso é polêmico do ponto de vista até jurídico, tem restrições na Constituição Federal. O professor, para ter acesso ao novo piso que ele estabelece de R$ 5.000, vai ter que optar pela nova carreira. E quando ele opta pela nova carreira, ele perde toda a sua evolução funcional, o quinquênio, a sexta parte, licença-prêmio, toda aquela evolução por tempo desaparece. Ele tem que abrir mão, né? Ele entra na nova carreira. Para os novos que ingressarem agora, eles entram necessariamente, compulsoriamente, já na nova carreira. É um projeto muito polêmico, que não foi apresentado, nós nem conhecemos, mas só o que foi anunciado numa coletiva de imprensa, como sempre, né, o Dória só anuncia em coletiva de imprensa para fazer marketing, enfim, mas, pela lógica, esse projeto só vai atingir os novos que ingressarem a partir da aprovação da lei e para quem optar pela nova carreira. Quem não optar pela nova carreira, que é uma armadilha muito grande, já quero alertar aqui, não terá reajuste. Essa é a verdade, né? Não vai ter acesso a esse reajuste, porque ela não optou só por essa carreira. Mas se ela optar pela carreira, ela perde todas as vantagens do cargo que eu citei, que conhece essa parte, e aí isso é polêmico, porque não dá para acreditar muito que isso prossiga mais adiante. Então, tem essa polêmica que eu queria esclarecer, né? Tem a questão do aumento também do reajuste que foi anunciado pelo governo estadual, agora pelo Dória, na semana passada, de 20% para os servidores da segurança pública e da saúde e 10% para os demais servidores, mas ele tira a educação. O magistério ele não coloca nesse projeto, que também não foi apresentado ainda. O que nós temos é só o anúncio, mais uma coletiva de imprensa. O projeto não chegou até agora aqui na Assembleia Legislativa, mas ele deixou claro que o magistério fica de fora, porque, segundo ele, o magistério já vai ter 70% de reajuste. Isso não é verdade. Repito, o quadro de apoio escolar vai ter, o QAE é 10%. Né? Bom, e depois tem o anúncio agora do aumento do piso nacional salarial, né, do magistério, que é regrado pela lei federal 11.738, 2008, uma lei que foi uma conquista histórica do Magistério Nacional. Depois de muita luta, essa lei foi aprovada, ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal, na época, por uma DIN, que foi assinada por 5 governadores, 5 estados questionaram, dizendo que era inconstitucional, que não iam pagar, enfim, mas o Supremo reconheceu. Então, é uma lei que foi
aprovada no Congresso, foi sancionada e foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há dúvidas em relação à sua legalidade, né? O que acontece é que, com a lei, com a aprovação agora da lei do novo Fundeb, né, principalmente a Confederação Nacional dos Municípios levantou a tese que não, que essa lei já está revogada, que ela não tem mais eficácia, porque a nova lei do Fundeb ela já tem outros critérios, enfim, e eles estão questionando isso hoje. E tanto é que, inicialmente, Bolsonaro não quis dar o reajuste, o Ministério da Educação também disse que não daria, né, levantando a mesma tese, mas depois ele acabou recuando e foi obrigado a assinar esse reajuste do piso nacional salarial. Então, esse é o debate de hoje, né, e, sobretudo, se ele terá algum impacto aqui na rede estadual de ensino. Aí tem várias perguntas que a gente vai tentar responder aqui, junto, sobretudo, com o professor Salomão Ximenes. Tá bom? Então, eu vou abrir rapidamente aqui, passar para o vereador Celso Janazzi, fazer a intervenção dele, e, em seguida, a gente ouve o professor Salomão Ximenes e depois a professora e supervisora Luciane Cavalcante. Celso. Boa noite, prazer em estar aqui com vocês, prazer em receber o professor Salomão Ximenes aqui nessa roda de conversa, o professor da Universidade Federal do ABC, que conhece muito desse assunto e vai, com certeza, contribuir muito aqui para as pessoas que estão acompanhando também a live, que muitas dúvidas, né, gera muita confusão esse assunto. Gostaria de cumprimentar também a nossa educadora, a supervisora Luciane Cavalcante, advogada aqui da Rede Municipal de Ensino, muito conhecedora da Rede Municipal, Rede Estadual. Cumprimentar também o professor deputado Carlos Janazzi, que traz para esse debate aqui, nessa roda de conversa também, e levantou os aspectos legais aqui da lei do piso nacional do magistério. Cumprimentar também as pessoas que estão aqui nos acompanhando nas redes sociais, assim, e é um assunto palpitante mesmo. Nós, lá na Câmara Municipal, sou membro titular da Comissão de Educação, então essa pergunta vem constantemente, né? Se o piso salarial, o piso nacional do magistério vai ter impacto aqui na rede municipal. Primeiro, já disse isso na tribuna também, professor Salomão Ximenes, de uma confusão que se faz, porque, como disse o deputado Carlos Janazzi, o que fez esse governo Bolsonaro, ele não foi o criador da lei. A lei existe desde 2008, né, a Lei 11.738, a lei federal, e ele relutou muito em conceder esse reajuste agora, mas a narrativa que muitos parlamentares têm feito aqui, principalmente aqui na Câmara Municipal, é que é uma benesse, uma conquista do presidente Bolsonaro para os magistérios. Não é verdade. Ele relutou em dar esse aumento, né? Deu porque houve pressão, porque ele ia descumprir uma legislação federal, ia ter consequências, né? O Supremo Tribunal Federal ia, com certeza, invalidar os atos se não fosse essa lei, se não fosse aplicada. Então, isso está colocado. Agora, dizer um pouco só do município aqui, a gente aguarda, porque nesses últimos 6 anos aqui no município de São Paulo, na rede municipal, nós tivemos aqui a inflação nos últimos 6 anos em torno de quase 37%, uma inflação acumulada, e os reajustes aqui no magistério, dos servidores públicos, especialmente do magistério, gira em torno de 0,04%. Então, um grande desmonte, um grande sucateamento, né, da educação pública também aqui no município de São Paulo. Mas só para mostrar que mesmo esse reajuste sendo concedido em muitos estados, muitos municípios, aqui, com a inflação que nós temos, isso não é essa recomposição salarial. Então, importante aqui ouvir do professor Salomão Ximenes também quais são os impactos a nível estadual, a nível dos municípios, o que isso significa para o magistério também no Brasil como um todo. Então, eu passo agora, já sem delongas, a palavra para o professor Salomão Ximenes. Professor, como que você está vendo esse debate todo e esse avanço, né, também do piso, do Fundeb, enfim, porque nós agora vamos ter, professor, também com a nova lei do Fundeb, um aumento, né, do fundo, tem um escalonamento até
2026, a gente vai ter um aumento de até 23%. Então, a gente vai ter mais recursos, em tese, para a educação pública no Brasil. Isso vai impactar também no piso. Mas com a palavra, professor Salomão Ximenes. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi, vereador Celso Gianazzi também. Oportunidade de voltar aqui nessa roda de conversa para dialogar com vocês, né? A professora Luciene também que participa dessa conversa. Vou começar, né, por essa observação que eu acho que o deputado Carlos começou também, né? Talvez o problema seja o fato, né, da lei do piso, que é uma lei boa, que tem alcançado os seus objetivos, ou seja, o objetivo da lei do piso é valorizar o magistério, né? E quando a gente fala de valorizar o magistério, evidentemente nós não podemos nos contentar com uma mera reposição de inflação, né? Um dos argumentos dos prefeitos tem sido de que o piso está muito acima da inflação. Que bom, para isso que ele existe, né? Ou seja, o piso existe para valorizar o magistério e não se valoriza nada mantendo, né, o preço estável, né, ao longo do tempo. Então, a lei ela tem cumprido o seu objetivo, para o qual ela foi criada, né, em 2008, como resultado de uma luta de pelo menos 20 anos do magistério, né, do sindicalismo docente em defesa desse piso, né? Ou seja, então, ela cumpre esse objetivo. E talvez a nossa tragédia, né, a gente está conversando isso aqui, é que a lei do piso tenha encontrado, né, se encontrado aí com o governo Bolsonaro, né, um governo sem nenhum tipo de compromisso com a verdade, com as decisões que toma, né, que toma decisões de caráter fundamentalmente oportunista, né, pensando no curto prazo e sabendo que, ou seja, a palavra do presidente da República, né, não vale muita coisa, né? Ou seja, o que ele diz hoje, ele pode desdizer amanhã, né? Então, eu acho que esse é o ponto do conflito atual, né? Então, eu diria que nós temos aqui, né, ou seja, o encontro de um embate histórico, né, que é esse embate pela valorização do magistério, valorização das professoras e dos professores, que no Brasil, né, ou seja, o Brasil agora, né, mais uma vez, a gente vê aí notícias de movimentações do país querendo entrar como um sócio permanente na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE. A OCDE lança todos os anos um estudo sobre o estado da educação no mundo, né, o Education at a Glance, que eu recomendo que vocês vejam, tem dados de todos os países que participam da OCDE, e o Brasil, né, desde que passou a participar desse levantamento, tem ganhado aí, né, destaque negativo como o país que mantém as professoras e os professores na pior situação de remuneração de todos os países de todos os 60 países desenvolvidos e associados que participam dessa pesquisa. Então, é disso que nós estamos falando, né? Ou seja, desse tipo de luta histórica, e agora, né? Ou seja, com esse oportunismo, digamos assim, do governo Bolsonaro. Então, acho que a gente precisa separar essas coisas, né? Então, comentar aqui alguns aspectos, né? Primeiro, para quem nos acompanha, né? A lei do piso, portanto, é essa lei aprovada em 2008, é uma lei relativamente simples, né? Ou seja, no sentido de que era uma lei curta, né? E ela precisava ser complementada. Eu vou comentar em seguida. Talvez um dos problemas, aí o problema sério a ser enfrentado no futuro, é a necessidade de aprimoramento e de complementação dessa lei, que tem cumprido os seus objetivos, né? A lei basicamente diz o seguinte, dizia, né, em 2008, que nenhuma professora ou professor nas carreiras do magistério da educação pública com formação de nível médio para 40 horas de trabalho poderia ter um vencimento inicial, e aí, ou seja, não estamos falando de remuneração, né, com a composição das gratificações, etc. Estamos falando de vencimento inicial inferior a R$ 950. Esse era o valor de 2008. Né? Houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal, como colocou o Carlos. Isso atrasou a implementação da lei em um ano, ou seja, os R$ 950 foi empurrado ali com a barriga por mais um ano, então ele era para valer em 2009 e passou a valer em 2010, né? E a lei diz outras coisas. Estes R$ 950 deveriam ser atualizados a cada ano pelo valor de atualização do Fundeb, né? Então, quando o valor por aluno do Fundeb for atualizado em 5%,
o piso deveria ser atualizado em 5%. Quando o valor do Fundeb for mantido estável, como aconteceu ano passado, e ninguém reclamou, né? Quando ele ficou zerado, o piso foi, ou seja, não houve atualização do piso. O piso ficou com atualização zero, né, em 2021, porque ele segue justamente o critério da lei do Fundeb, né? Então, ela diz essa outra coisa. Com esta atualização do critério do valor do Fundeb, que o piso chegou aos 2.000 e tantos reais em 2020 e foi mantido em 2021. Né? E depois eu vou comentar a atualização mais recente. E uma outra coisa importante que a lei diz, duas outras coisas importantes que a lei diz, né? Que a gente não pode esquecer. Né? Primeiro, que os professores e as professoras têm um máximo de 2/3 de carga horária de interação direta com os educandos e as educandas. Ou seja, tem que ter pelo menos 1/3 da sua jornada assegurada para as atividades de planejamento, de preparação pedagógica, de formação, de reuniões nas escolas, de atendimento, ou seja, né, de interação com seus colegas. Né? Isso, por exemplo, é descumprido no Estado de São Paulo, que eu saiba até hoje. Né? Há um questionamento judicial, inclusive com vitória dos sindicatos, mas isso continua sendo descumprido pelo Estado de São Paulo. E uma quarta coisa importante que a lei diz é que, caso os municípios e os estados venham a comprovar que não tem condições, com recurso próprio, de pagar o piso, pagar os efeitos do piso nas suas carreiras, eles devem recorrer ao governo federal para que o governo federal complemente, né, esse valor para o pagamento do piso. O que acontece é que houve uma tentativa, inclusive, de regulamentação disso nos anos do governo do PT, e essa tentativa fracassou. Ou seja, essa tentativa ela não foi implementada. Eu não sei exatamente por quê, mas eu tenho assim, alguns indicativos de que, primeiro, porque não se comprou essa briga, né? Ou seja, política naquele momento, porque isso implicava mais compromisso do governo federal com o financiamento da educação básica, e se entendia naquele momento que o Fundeb já existente era o teto, né? Não se queria destinar recursos para o pagamento do piso, recursos federais, e também porque muitas prefeituras, né, ou seja, até tentaram apresentar esse pedido, mas foram reprovadas nos requisitos de transparência de contas públicas para o pagamento do pessoal da educação. Ou seja, para acessar esse recurso, as prefeituras deveriam comprovar por A mais B, né, que cumprem estritamente a lei, né, a LDB, na remuneração do magistério, ou seja, não tem ninguém em desvio de função na folha do magistério, né? Todo mundo que está recebendo na folha do magistério está, de fato, desempenhando atividades nas escolas ou nos sistemas de ensino. Né? Então, a lei também exige uma transparência maior dos municípios para essa complementação. Então, é isso que a lei, né? Ou seja, ela basicamente diz. Então, o que acontece agora, né? Ou seja, essa polêmica aberta em 2022, do ponto de vista do que a lei de 2008 estabelece, não há nada novo. Né? Ou seja, não há nenhuma novidade. Né? O que se fez em 2022 foi exatamente o que se fez em 2021, 2020, 2019, eu não vou repetir todos os anos aqui, mas mais de 10 anos. Né? E a principal entidade que se opõe à aplicação da lei em 2022, né? Que é a Confederação Nacional dos Municípios, depois a Frente Nacional dos Prefeitos também vai se juntar, né, nesse posicionamento, ela diz, ou seja, o seu presidente diz numa carta à imprensa, com todas as letras, né, reconhece isso, ou seja, que há 13 anos essa entidade é contra a lei do piso. Né? Eles dizem isso. Ou seja, eles são contra a lei do piso desde que a lei do piso foi criada. Né? Então também não tem nenhuma novidade que eles estejam agora se movimentando e eles tenham tentado, né, nos gabinetes aí no Ministério da Educação, tentado antes desse ato do Bolsonaro que eu vou comentar, eles tentaram, né, aproveitar essa bagunça que é o governo Bolsonaro, né, esse descompromisso que é o governo Bolsonaro, para revogar a lei do piso. Foi isso que eles tentaram fazer nesse momento. Né? E aí perderam esse embate, porque evidentemente os trabalhadores da educação, as trabalhadoras, a CNTE, os sindicatos, atuou também, pressionou também, ameaçou fazer greve, né? E aí, no embate final, a lei do piso saiu vitoriosa, foi mantida, né? E aí nós temos que comemorar, gente, porque, ou seja,
parece que a lei do piso vai sobreviver aos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Não é pouca coisa, né? Ou seja, você manter uma coisa é uma conquista importante depois de 4 anos desse governo, né? De desgraça. Eu acho que é uma coisa que precisa ser comemorada, né? Então, quanto a também a posição dos prefeitos, o que eu estou querendo dizer, também não há nenhuma novidade, ou seja, esta atualização entendida como mais alta agora, de 33 pontos tantos por cento, né, do valor básico do piso, que chega a R$ 3.845, para a remuneração de 40 horas do magistério da educação básica, ou seja, ela é resultado da lei, né, ou seja, e a Confederação Nacional dos Municípios era contrário à atualização de 5%, era contrário a de 8%, era contrário a todas as atualizações que aconteceram anteriormente, não tem nenhuma novidade. E por que essa atualização ela é mais ampla, né? Ela é maior neste momento? Quanto a isso também, ou seja, a decisão, ela não, digamos assim, não era surpresa de ninguém, né? Nós passamos 5 anos, quase 6 anos, na verdade, né? Discutindo a necessidade de renovação do Fundeb, né? E aprovamos uma emenda constitucional, que é a emenda 108, que aprova o novo Fundeb, né? Então, durante esses 6 anos, foi discutida, sim, a relação entre o Fundeb e a valorização do magistério, e se optou, né, por, neste processo de emenda constitucional, depois da nova lei do Fundeb, manter o mecanismo de atualização do piso, ou seja, quisesse o Poder Legislativo Federal, né, revogar a lei do piso ou mexer no critério de atualização da lei do piso, teria feito isso durante esses 6 anos de mudança da lei do Fundeb, né? Mas o Fundeb foi renovado, como foi colocado aqui, com mais recursos do governo federal, que é talvez a principal conquista desse novo fundo, né? Ele aumenta a complementação da União de 10% para 23% do total de recursos que é colocado por estados e municípios. Isso significa, quando o Fundeb estiver completamente implementado, né? Nesse momento ele está sendo implementado gradativamente, ao ano, mais em valores de 2019, né? Eu não sei, acho que eu dei uma travadinha aqui, me digam. Em valores de 2019, significa algo em torno de 25 bilhões de reais a mais ao ano para a educação básica, né? E em função desse recurso adicional, ou seja, não caiu nada do céu, né? Desse recurso novo, de mais recursos para a educação, foi possível subir o valor distribuído para cada aluno da educação básica, e subindo o valor distribuído para cada aluno da educação básica, se atualiza o valor do piso, né? Ou seja, isso foi mantido, né? Isso está mantido, né? Então, digamos assim, a atualização de 33% do valor do piso em 2022, ela é resultado de um dos objetivos da criação do novo Fundeb, que é a valorização do magistério também, né? Então, queria, assim, para começo de conversa, colocar a conversa nesses termos, porque, além disso, gente, né? Ou seja, além deste ponto, nós temos, basicamente, muita firula, né? Muito oportunismo, né? De várias partes aí, né? E muita falta de compromisso em discutir, de fato, os problemas, né, do financiamento da educação, que continuam existindo, né? Nem o Fundeb resolveu o problema do financiamento da educação, assim, a lei do piso também não resolveu o problema do financiamento da educação, né? Mas isso precisa ser discutido seriamente, e não se aproveitando de um governo absolutamente descomprometido com o direito à educação, com as escolas, com as universidades, para tentar derrubar, né, uma lei tão importante como a lei do piso, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Por fim, assim, só dizer o seguinte, né? Eu comentei isso também em algum momento. Ou seja, eu lembro muito bem, né? Quando o Ministério da Educação adotou essa tática, digamos assim, porque isso não foi inventado pelo Bolsonaro, tem que ser honesto, né? De anunciar o valor do piso, né? Eu critiquei, né? A CNTE criticou, várias instituições criticaram, porque o valor do piso não tem que ser anunciado por ninguém, ele já está na lei, né? É uma conta aritmética simples, ou seja, você aplica um percentual que a lei mesma define, né? Mas se adotou essa prática desde os governos do PT, de a cada ano se anunciar o valor do piso,
como se coubesse ao governo federal decidir isso. Não cabe ao governo federal, né? Ou seja, o governo federal não pode decidir se cumpre ou não cumpre uma lei, né? Então, ou seja, não existe um ato decisório do ponto de vista jurídico a ser tomado pelo presidente da República ou pelo ministro da Educação, né? Agora, é uma mera declaração, né? E, nesse sentido, como uma declaração, poderia ser interessante, como, ou seja, né, você apazigua conflito. Alguém diz qual é o valor, a partir de agora, né? Ou seja, todo mundo fez a mesma conta, né? Uma conta simples, isso apaziguaria os conflitos, né? Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ou seja, quando o Bolsonaro vai, né, monta um ato público, né, no Ministério da Educação, faz todo aquele circo para anunciar o reajuste do piso, né, aquilo tudo é fake, né? Ou seja, ele não está decidindo pelo reajuste, esse reajuste ele já está previsto na lei, né? E ele não está também, ou seja, isso é importante também do ponto de vista técnico, ele não está reajustando diretamente o piso, né? Ou seja, aqui tem um detalhe, mas é importante, né? Ou seja, a lei do piso é que determina o valor, né? Cabe aos prefeitos e aos governadores, por obrigação de cumprimento da lei, né, incorporar esse valor novo do piso no vencimento inicial da carreira e os reflexos que isso tem depois na carreira toda, né? Do professor com formação superior, dos professores com mais tempo na rede, que já estão em outros níveis e outros estágios, né, das carreiras. Ou seja, o reajuste acontece em cada uma das carreiras dos municípios e dos estados, né? Não é o presidente da República que dá reajuste nada, né? Ou seja, talvez ele dê reajuste para o magistério da educação federal, né? Mas estadual e municipal não. Ou seja, ele declara um valor mínimo que está previsto em lei, portanto é obrigado para ele, é obrigado para o município, é obrigado para os governadores. Mas, ou seja, se montou aquele circo oportunista, né? E o que eu tenho dito é o seguinte, ou seja, aquilo tudo, esse oportunismo do presidente da República nesse momento, né? Que primeiro comemora porque está cumprindo uma lei, né? O que eu acho que já diz muito sobre o caráter desse governo, né? Diz muito mais sobre a qualidade da lei do piso. Ou seja, a lei do piso é uma lei tão boa, que tem cumprido de uma forma tão positiva o seu objetivo, que é valorizar o magistério, que até um sujeito que flagrantemente um violador da legislação, né, que tem contado, inclusive, com a omissão de todas as instituições, né, em reprimir a sua posição de descumprir a lei cotidianamente. Até este sujeito, né, que não tem nenhum compromisso com a legalidade, com os direitos, se vê, digamos assim, incentivado pela lei do piso a cumpri-la, né? Porque é uma lei positiva, que gera uma dinâmica positiva, né? Vai dizer, olha, o Bolsonaro fez este ato porque ele quer parecer bonzinho com os professores, né? Eu leio isso de outra forma. Eu leio como, olha, a lei do piso ela é tão boa, né, que até um sujeito como o Bolsonaro recebe um incentivo para cumpri-la, né? Que ela é tão boa no sentido de que ela valoriza o magistério que ela vai ser capaz, tudo indica, de sobreviver a esse governo, né? Então acho que nós temos que entender isso nessa perspectiva também, né? Entender essa movimentação oportunista do Bolsonaro como uma conquista mais ampla, que é a conquista da lei do piso, que, enfim, como eu disse, precisa continuar sendo defendida, né? E, por fim mesmo, assim, dizer o seguinte, eu gostaria de ver, né, os prefeitos, né, com tanta gana de lutar, né, ou seja, nesse momento eles estão praticamente chamando uma rebelião, né, nacional contra a lei do piso, né? A CNM está com síndrome de STF, né? Está dizendo que a lei do piso não vale, né? Coisa que o STF já disse há mais de 10 anos, né? Ou seja, eles estão com um sério problema estão se achando o STF, né? Eu gostaria de ver esse ânimo todo para a luta, né? Para a oposição ao governo Bolsonaro, né? Mas noutra dimensão, ou seja, por que eles não aproveitam, né, que o governo federal diz que vai cumprir a lei do piso, né? E questionam, inclusive na justiça, esse mesmo governo federal
e exigem desse governo federal a complementação que a União deve para o pagamento do piso, que está prevista no artigo 4º. Né? Por que não se organiza um grande movimento nacional dos prefeitos para exigir a maior complementação da União para o pagamento da lei do piso, como prevê a lei? Né? Os municípios fizeram isso lá atrás em relação ao descumprimento do Fundef, né, que é um tema hoje bastante discutido, pagamento dos precatórios do Fundef. Né? Isso é resultado, inclusive, de mobilização de prefeitos e governadores lá na década de 90 e 2000, que entraram com ações judiciais para receber os valores que o governo federal não pagava, né, do valor mínimo do Fundef. Por que eles não fazem isso hoje? Né? Eles foram vitoriosos no Fundef, deveriam fazer isso hoje e não se aproveitar desse caos administrativo, político, né, desse oportunismo do presidente para derrubar uma lei tão importante. Né? Ou seja, para a valorização do magistério, eu diria, né, ela é importante, mas também é incompleta. Né? Nós vamos continuar discutindo, inclusive, os passos seguintes, né? Ao invés de, né, ou seja, de ficar sempre nessa perspectiva, né, ou seja, de defender o básico, que é defender o piso do magistério. Né? Nós estamos falando de, na prática, né, pouco mais de 3 salários mínimos para o pagamento, né, do profissional de 40 horas, né, na educação básica do país. Né? E ainda assim, né, ainda que o país cumprisse isso, continuaria das piores posições no mundo, né, em termos de remuneração do seu magistério. Mas é isso, obrigado. Enfim, Carlos e Celso, pela oportunidade de trazer esses comentários. Muito obrigado, professor Salomão. Olha, nós vamos continuar agora, né, em seguida com a professora Luciane Cavalcante. Só antes, dizer que nós temos várias pessoas se manifestando, levantando várias dúvidas, e a gente vai responder daqui a pouco, assim que a professora Luciane Cavalcante fizer a intervenção dela, você vai responder. Tem dúvidas em relação aos aposentados, as professoras aposentadas recebem, né, o piso, as professoras de educação infantil, sobretudo as ADIs, recebem o piso ou não, os agentes de organização escolar, o QAE, o QSE, então tem várias dúvidas. Tem que aprovar um projeto de lei regulamentando no legislativo municipal e no estadual também, né? O que acontece com o prefeito que não cumpre a lei do piso? Né? Existe uma legislação, tudo isso a gente vai responder daqui a pouco. As pessoas reclamaram aqui que teve algum problema no YouTube, no comecinho, quando eu fiz a minha intervenção, acho que deu algum defeito lá e não saiu o som, né? As pessoas não me ouviram, mas depois que eu falei dos reajustes aqui do Estado, tem muita gente acompanhando, que é da rede estadual, e depois eu repito a minha fala do início, que é importante, que é sobre o anúncio do reajuste do funcionalismo público e do novo plano de carreira, mas eu falo depois, mais no final. Professora Luciane Cavalcante. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todes. A gente está aqui hoje fazendo uma roda de conversa muito importante para falar sobre esse anúncio, porque repentemente, os governos nacional, estadual, eles passam a anunciar reajustes. Como a gente vem de uma luta há 2 anos, né, 2020, 2021, uma luta pela vida, pelo direito à educação, que vem sendo sistematicamente negado. Vocês veem o caos que tem sido esse início de ano letivo, as escolas sem profissionais da educação, sem estrutura para atendimento das crianças, público-alvo da educação infantil, sem merenda escolar, as crianças sem vaga, os adolescentes sem vaga por conta da implementação desastrosa e marqueteira das escolas tempo integral. É um caos. E aí a gente se depara com mais uma jogada desse governo, aí falando mais desse anúncio dos 33% de reajuste. E vale lembrar que, assim, o Brasil é um país que, como o professor Salomão falou, lutamos, né, mais de 20 anos para poder ter essa lei do piso, mas que a gente precisa ter uma lei de piso nacional, porque, como o professor também colocou, aqui a gente tem uma desvalorização, que é um projeto da classe dominante, histórica, de
de desqualificar qualquer condição de trabalho e de carreira da rede pública, da escola pública do nosso país. Então, a gente precisou ter uma lei que garantisse minimamente condições salariais. Então, assim como a gente tem que ter um ECA, um Estatuto da Criança e Adolescente, para proteção das nossas crianças. Não são todos os países que precisam disso, mas a gente precisa ter. Então, eu acho que a lei ela tem alguns problemas que precisam ser avançados, como, por exemplo, ela deixa de fora profissionais que estão dentro da escola e que não são entendidos como docentes ou como exercendo funções de apoio à docência. E aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico, né, com PIB, maior PIB, e que o governador Dória, a gente vai ter esse livramento, né, ele vai sair agora, a única coisa boa, notícia boa que a gente tem é que ele vai embora, né? Ele também anunciou que vai fazer essa valorização. Nesse estado, muitas professoras de educação infantil, elas não são reconhecidas como professoras. Então, elas também ficam fora desse piso nacional, ficam fora da carreira do magistério, elas não têm acesso a essa condição mínima, que é uma condição mínima, né? Essa lei, ela vai tratar do piso inicial do magistério. Isso precisa ficar bem claro. É uma lei antiga, lá de 2008. Então, veja como é importante, como faz falta e como a gente precisa ter formação e o tempo todo está debatendo, porque essa já é uma lei que já está em vigor, né? Desde 2008, depois que ela foi questionada pelos estados e tal. E a gente ainda tem muitas dúvidas com relação a essa legislação. Então, o primeiro ponto é dizer que esses profissionais, essas professoras, por exemplo, da infância, da primeiríssima infância, que não são entendidas como professoras em seus municípios, elas não vão entrar nesse piso inicial. Elas poderiam entrar se o prefeito quisesse fazer isso, né? Mas não por força dessa lei. E uma outra coisa que é importante a gente entender dessa lei, que ela vai tratar do piso inicial da carreira, e cada município ele tem autonomia para organizar a sua carreira. Aqui, por exemplo, no município de São Paulo, eu sou servidora pública desde o ano de 2000, foi quando eu ingressei na rede municipal. O nosso piso, ele já está dentro dessa lei. Nosso piso inicial de trabalho. Então, para a gente, não existe falar desse tipo de aumento, né, de reajuste que o Bolsonaro está falando, a não ser para quem ganhe menos de R$ 3.800, que é muito difícil. Deve ter alguma pessoa que quer PE 11 ou quer PE 12, mas é muito difícil de ter. Além disso, então, aqui na cidade de São Paulo, para a rede direta, isso não vai ter uma repercussão imediata. O que vai ter é que em maio é a nossa data base e a gente precisa fazer um forte movimento dentro das nossas escolas, porque a gente vem de perdas salariais, de direitos previdenciários e trabalhistas, esses últimos 4 anos, na verdade, desde 2016, muito graves. Então, é um momento que a gente está debatendo os sindicatos, a eleição de representantes nas nossas unidades, porque em maio é a data base dos servidores da rede municipal. E aí a gente vai ter a possibilidade de discutir com os nossos sindicatos como que a gente vai conseguir a gente conseguir um pouco diminuir as perdas, né? Que só da inflação são 15% acumuladas. É importante dizer que a Lei 173, que ficou em vigor o ano passado, ela também congelou
esse índice do reajuste, que ficou o de 2020 e de 2021 foi o mesmo índice para o pagamento dessa verba, né, do Fundeb. E essa lei, ela retirou vários direitos nossos, e um deles que a gente ainda não conseguiu reaver é a questão dos quinquênios, que seguem congelados e é uma perda, e que é uma luta importante para esse ano. Importante ainda dizer que agora, em março, além do Sampaprev, ela começa a entrar em vigor aqui para os servidores municipais da cidade de São Paulo. Então, os aposentados e pensionistas vão ter um aumento do seu percentual de desconto. E isso começando a vigorar agora no mês de março. Essa lei do piso, ela atinge também as pessoas que estão aposentadas e pensionistas, mas se elas atingem na medida que elas recebam menos do que isso, de valor de pensão aposentadoria inicial. E aí vai depender de como que está organizado o seu estatuto, do seu funcionalismo, porque essa lei é para as escolas públicas. E isso significa a inclusão da rede conveniada e parceira, que elas também são pagas com essa verba e também atingem essa verba. Mas o que acontece com a rede parceira? Hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem quase 2.306 parceiras. Da rede direta, nós temos, juntando EMEI, EMEF, SEI, nós temos pouco mais de 1.700 escolas. Então, a rede parceira ela já é maior. Hoje, pela convenção de trabalho da rede parceira, elas estão ganhando, as professoras, em média, R$3.000. E a convenção delas é em julho. Se o prefeito quisesse, poderia chamar os sindicatos e poder negociar isso antes, não teria assim um problema, né? Não vejo um problema, mas a convenção é em julho da rede parceira e conveniada. Então, acho que era isso. Deixa eu ver se eu tenho. O pessoal mandou perguntas, eu não sei se tem mais alguma pergunta para eu responder. Só um momentinho, deixa eu olhar aqui. Então, dos aposentados, dos aposentados na rede municipal não vai ter aumento, gente. Esqueçam isso, desses 33% aí. É como o professor Salomão explicou. O Bolsonaro, uma pessoa que, quando ele se elegeu, gente, vamos lembrar lá quando ele se elegeu, ele elege a educação e a ciência como principais inimigos dele. Nós fizemos grandes atos de mobilização, porque ele atacou, ele desmontou programas, ele veio para fazer uma discussão, querer dizer que existe escola sem partido, querer dizer que o problema é a ideologia de gênero. Isso foi antes da pandemia, aí veio a pandemia, aí as crianças abandonadas, né? Os profissionais da educação tendo que comprar equipamento e fazer a aula de casa usando seus próprios recursos. É da autoria do Bolsonaro a lei que vai dizer que vai atacar o confisco salarial, não, das aposentadorias do magistério. É dele que vem essa legislação. Então, não existe isso aqui na rede municipal, não vai acontecer. E do 6 eu já respondi também, que era uma dúvida também bastante frequente. E tem bastante pergunta, Carlos, do quadro de apoio da rede estadual. Mas até onde eu estou acompanhando, o Rossielli falou que ia fazer uma coisa, mas eles mentem, né, gente? Eles não fazem. Não chegou já o projeto de lei? Não, mas aí são duas coisas diferentes. Eu vou explicar. Tá, pode ser? Não, pode ser, que eu termino. Olha, então, a pergunta que é muito persistente é em relação
a extensão do piso, do valor do piso, para os aposentados. Isso é importante. A professora aposentada tem direito. Se ela ganha menos que o piso, sim, ela terá direito à extensão desse valor. Então, a professora aposentada tem direito, a lei garante, né, que ela tenha direito a esse reajuste, se ela ganha abaixo do piso, que hoje ficou em R$ 3.845. Então, essa pergunta tem que ser bem respondida. Tem muita gente falando do PDL 22, aí é outra coisa. O PDL 22 é a nossa luta contra o confisco, que já aconteceu. O Dória confiscou as aposentadorias, e quem ganha abaixo do teto, né? Tá descontando. Quem ganha de um salário mínimo até o teto, ele está descontando 12%, 14%, 16%. Acima disso, um absurdo. E a nossa luta, o nosso PDL 22, é para revogar esse confisco. Então, não tem nada a ver com o piso, né? O piso é outra coisa. E na próxima terça-feira, se houver a reunião da Comissão de Finanças, o PDL é o primeiro item da pauta, com parecer favorável, está em regime de urgência, tem que entrar em votação e ele fica liberado para ir ao plenário. Então, sobre os aposentados é isso. Mas eu quero aproveitar muito a oportunidade do professor Salomão Ximenes, para ver o que ele acha. Por exemplo, eu vou falar depois do agente de organização escolar, do QAE e do QSE também, né? Mas só aproveitando, Salomão, professor, em relação à lei é autoaplicável, na sua opinião, do ponto de vista municipal, estadual, há necessidade da aprovação de uma lei na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa para que haja o cumprimento da lei do piso? É uma dúvida que aparece bastante, né? E uma outra também é em relação à punição. O prefeito que não cumprir a lei, o governador que não cumprir a lei. Nós sabemos que, historicamente, muitos prefeitos nunca cumpriram e muitos governadores também não cumpriam a lei, né? E a lei, e você falou muito bem que ela tem que ser aperfeiçoada, ela tem que ser melhorada, né? Ela não tem um mecanismo de punição. A punição é que ele está desrespeitando uma lei federal, mas a lei em si não traz um mecanismo. Eu queria que você falasse sobre essas duas questões, né? A questão da punição para o prefeito que não cumpre a lei do piso, que são muitos prefeitos, e a outra questão que eu levantei, a necessidade da aprovação de uma lei, na sua opinião, ou a lei auto-aplicável? Também, obrigado. Eu anotei algumas questões também, eu vou comentar, enfim. Eu acho que é muito importante, né, Carlos, Luciene, Celso, sempre, né, ou seja, a gente voltar ao julgamento da constitucionalidade da lei do piso, em 2009 ou 2010, pelo Supremo Tribunal Federal. Porque várias dessas questões foram respondidas lá pelos ministros do STF, né? Eu não sei se hoje aqueles ministros eles teriam a mesma opinião, mas naquele momento eles foram favoráveis à constitucionalidade da lei do piso, né? E, por exemplo, essa questão sobre a vigência da lei para aposentados pensionistas, né? Foi enfrentada, ou seja, os estados queriam que o piso fosse entendido como remuneração, né? E o STF entendeu que era constitucional a previsão da lei de que ele deve ser entendido como vencimento básico da carreira, né? Então, ao decidir assim, o entendimento é esse que o Carlos traz, né? Ou seja, se aumenta o vencimento básico, evidentemente que aposentados e pensionistas, né, não podem ficar abaixo do vencimento básico da carreira. Ele é extensível, né, para uma regra de equivalência, né? Você não poderia pagar o piso por essa decisão do STF, não pode pagar, recorrendo a indenizações, a gratificações, né, a bônus, que só são vigentes para os profissionais da ativa, digamos assim, né? Então, isso, em alguma medida, foi resolvido, né, ou seja, lá atrás. Outra questão que ajuda a gente a olhar, né, é essa questão da auto-aplicabilidade da lei, né? Ou seja, o argumento dos estados, naquele momento, tinha um argumento, inclusive, formal, que era isso, ou seja, mas como assim o presidente da República, o Congresso Nacional, o presidente da República que sanciona essa lei, vem aqui, né, ou seja, determina um aumento de servidores públicos que estão vinculados à carreira que eu administro no meu estado e no meu município, né, sem passar por uma lei municipal ou estadual, né? Isso foi enfrentado também pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que, olha, é verdade, ou seja, o Supremo reconhece isso, há uma dimensão federativa, né? Em alguma medida, há uma relativização
da autonomia federativa dos estados e dos municípios nesse ponto, né, da remuneração inicial, quer dizer, do vencimento inicial das carreiras. Agora, é uma relativização do princípio do federalismo em nome de um outro princípio, que foi entendido como mais importante naquele momento, que era o princípio da valorização do magistério. Né? Numa ponderação se entendeu, e aí o entendimento ou seja, não há dúvida, depois tem pareceres jurídicos sobre isso, decisões judiciais, né? Mas na minha visão não tem dúvida de que, ou seja, o que é que precisa para o governador e para o prefeito aplicarem a lei do piso, né? Ou seja, aplicar, digamos, o valor do piso. Precisa de uma lei, né, pelo princípio da legalidade. A lei já existe, a lei federal, né? Não precisa de uma lei municipal, né? Então, por ato administrativo, ele está obrigado a cumprir a lei federal, né? Então, ela é auto-aplicável na minha concepção, ou seja, a inexistência de uma lei municipal ou estadual não afasta a aplicabilidade da lei federal. Aí tem questões de como resolve isso do ponto de vista administrativo, né? Pode entrar ali como uma complementação no olerite, né, salarial, enquanto não se aprova uma lei municipal, enquanto não se reajusta o valor básico das carreiras, né, entra ali como uma complementação, como nós já vimos várias, né, ou seja, complementação para o cumprimento da lei do piso, né, e aí você paga o piso com aquilo, ou seja, então, esses argumentos de ordem meramente administrativo, burocrático, acho que eles não colam, né, nesse Salomão, momento, só porque nós para temos... contribuir com a sua fala e Claro, dando claro. um exemplo, a lei aí complementar 173, essa do Bolsonaro, que congelou os reajustes e, sobretudo, a evolução funcional dos servidores públicos de todo o Brasil, o quinquênio, a sexta parte, tudo isso foi congelado por uma lei federal 173 e essa lei não foi regulamentada em nenhum estado, em nenhuma É um bom Assembleia exemplo, né? É um Legislativa, bom em nenhuma exemplo. Câmara Municipal, não é? É como Então, se valesse para maldade, mas não valesse isso. para Então, a para atualização. contribuir Né? com Mas não, o claro, exemplo. acho que é um excelente exemplo. Então, na verdade, não. Ou seja, todo esse debate foi enfrentado lá, né? É uma coisa, naquele momento era atípica, né? Ou seja, uma legislação federal influenciar diretamente uma remuneração de servidores públicos estaduais e municipais, mas o Supremo decidiu e disse, olha, é isso mesmo que tem que ser feito, né? É disso que se trata a lei. Então, vamos parar com isso de inventar, né, argumentos de ordem meramente protelatórios para o cumprimento de uma lei, né? Eu acho que esse é um ponto. Em relação aos profissionais, também, assim, pelo que eu acompanho do debate, de fato tem uma divergência ali, né, entre o que a lei do piso prevê, né, quando ela fala de profissionais do magistério em atendimento direto ou em apoio direto, né, aos professores, e o que a LDB passou a descrever depois como profissionais do magistério, que é um conceito mais amplo, né? Então, aqui, de fato, tem uma certa desconexão entre essas duas definições de profissional do magistério. Uma vale para a lei do piso e a outra vale para efeito de gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Isso é um dos pontos que precisariam ser ajustados, né, e aprimorados nessa legislação, certamente, esse desajuste que existe hoje, e claro, isso que a Luciane traz, né, em relação às trabalhadoras, sobretudo, né, das chamadas creches, né, hoje chama creches da rede parceira, né, antiga rede conveniada, né, essa é uma grande preocupação, né, ou seja, porque uma das razões, talvez a principal razão, né, de se adotar essa estratégia de privatização do atendimento no município de São Paulo, eu conheço bem a realidade, né, nos últimos anos, praticamente o que se fez foi expandir a rede privada, né, que atende hoje, se eu não me engano, a mais de 2/3 das matrículas, né, e quando a gente olha a curva de ampliação das creches diretas, ela é uma extensa planície, né? Quando a gente olha as creches conveniadas, é um pico, né? Ou seja, esse tipo de estratégia tem como centro fugir do cumprimento, né, dos direitos básicos dos trabalhadores da educação, né? Jogar isso para o mundo das relações privadas, para o mundo do direito trabalhista no campo privado e fugir das obrigações, né, de valorização do magistério. Os trabalhadores das creches conveniadas trabalham, né, numa carga horária completamente diferente, um regime de trabalho absolutamente destruidor, né? Ou seja, eu fico pensando assim, depois de quantos anos trabalhando numa creche, né? Ou seja, quase que uma bomba relógio, né? Essas pessoas adoecem, né? Porque é isso, ou seja, 10 horas de interação com uma criança, né,
é algo que é impensado e que na carreira da rede pública isso está muito melhor regulamentado, protegido, assegurando uma condição de qualidade do atendimento, né, de atenção dessas profissionais, das crianças, etc. Então, mas certamente, ou seja, aqui é uma questão bastante importante, né? Ou seja, aqui a valorização do magistério passa pela luta contra a privatização também do atendimento educacional, né? Esses modelos privatizados que começam a aparecer também na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, com as organizações sociais, né? Esses projetos que estão sempre batendo a nossa porta, né? O que fazer no caso de descumprimento? Eu acho que o mais importante é registrar esse descumprimento, né? Ou seja, fazer a notificação do descumprimento, procurar o sindicato, né? Para deixar bastante evidenciado a data de início do descumprimento da lei, né? E uma vez comprovado isso, né? Enfim, procurar o sindicato e entrar com ação judicial, né? Ou seja, ainda que você não receba esse valor agora de imediato, né? Que seria o ideal, né? Você abre uma ação judicial que vai te possibilitar no futuro ter uma vitória e ter restituído esses valores, né? Enfim, que não foram pagos agora, né? E quando eu digo que precisa, né, reorganizar, se aprimorar a lei do piso, eu estou falando também, né, ou seja, que a lei do piso ela pressupunha que a gente continuasse avançando na construção de um financiamento da educação mais robusto, né, com mais recursos, na linha do Plano Nacional de Educação, né, de alcançar 10% do PIB investidos em educação, né, durante um período de tempo da nossa história, como forma enfim, de superar o nosso atraso, né, educacional todo. Precisaria avançar na construção do Sistema Nacional de Educação Pública, né, que houvesse uma cooperação maior dos entes federativos. Tem algumas iniciativas importantes nesse sentido. Eu estava acompanhando esses dias. O senador Randolph apresentou um projeto de lei no meio desse debate. Enfim, o projeto não está perfeito, mas ele abre uma discussão importante, que é obrigando o governo federal a pagar 1/3 do valor do piso, né, diretamente, estabelecendo uma obrigação mais clara do governo federal em relação ao piso do magistério, né? Então, acho que tem um debate aqui que a gente precisa continuar fazendo em relação ao aprimoramento do financiamento da educação, da valorização do magistério, né? Mas que é isso, lamentavelmente, nesse momento, né, parece que o interesse é muito maior de aproveitar, né, a instabilidade intencionalmente criada pelo governo Bolsonaro para atacar a lei do piso, né, e eventualmente destruir essa lei, né, enquanto essa oportunidade está dada para esses setores, né? Mas é isso, Carlos, Celso, Luciano, eu queria agradecer também essa Salomão, eu tenho uma pergunta para oportunidade, tá bem? você. Por favor. Então, porque como a gente tem debatido, essa lei do piso, ela traz, além desse valor inicial mínimo a ser pago, ela também traz essa questão dos 2/3 da jornada com interação e 1/3 de formação. Uhum. Até onde eu acompanhei, essa parte da formação, ela foi enfrentada nessa DIN que questionou a legislação? Porque até onde eu vi, não tinha sido enfrentada pelo Está se referindo STF. aos 2/3 o máximo de 2/3 Eu estou me referindo isso, porque, por exemplo, na rede parceira, aqui na cidade de São Paulo, não acontece. Simplesmente isso não acontece. As Mas professoras veja, Luciane, um ponto importante é o seguinte: este é o ponto que eu estava comentando, né? A lei do piso, ela está, né? Claramente a gente pode ler lá no seu, eu estava com ela aberta aqui, no seu artigo 2º, né? E artigo 1º, profissional salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, né? Então, ou seja, entende-se, né, que ela não vale para os profissionais do magistério privado da educação básica, ainda que conveniado com o poder público. Essa é uma luta, né, que ainda precisa ser feita, né? Ou seja, de equiparação dessas posições, essa luta contra a privatização. Então, lamentavelmente, ou seja, não há um entendimento de que a lei do piso vale automaticamente, né, para os profissionais da rede parceira. Isso precisa ser incluído nos acordos salariais, né, ou seja, nas convenções, né, com o sindicato,
né? E aí eu te repito mais uma vez, ou seja, esse problema, né? Ou seja, a desigualdade que a gente tem hoje, por exemplo, no município de São Paulo, entre os profissionais da rede parceira e da rede pública, né, direta, é um exemplo muito claro, né, de como essa privatização pode gerar distorções, né? Ou seja, os profissionais, as crianças não escolhem para que creche vão, né? É quase que uma loteria. A depender, ela pode cair numa creche pública, né, de atendimento direto, ou numa creche confessional, vinculada a uma instituição religiosa, né, em que as profissionais não têm tempo de formação assegurado pelo contrato, né, pelo contrato de trabalho, né, porque a relação trabalhista aqui no convênio é estabelecida com a entidade mantenedora, né, não com o município. O município é, no máximo, entendido pelo direito trabalhista aqui como um solidário, né, um ente solidário, né, mas o contrato então, é toda uma distorção, né, que é criada pelo processo de privatização que exigiria mais tempo, né, da nossa conversa. Agora, um outro ponto é o seguinte, você me lembrou bem, em 2009, 2010, quando o STF decidiu essa questão, houve um empate de 5-5 na discussão da constitucionalidade da jornada de 2/3, né? Então, máximo de 2/3 de interação com o estudante. Então, o que é que o STF decidiu? Neste caso da jornada de 2/3, a lei continua valendo, portanto, ela é exigida, mas não houve uma decisão final, definitiva de constitucionalidade, como houve em relação ao vencimento inicial, né, a criação da lei peso. Essa é uma diferença importante caso alguém vá questionar, né, novamente essa questão da jornada de 2/3. Não há uma decisão definitiva do STF sobre esse tema, até onde eu acompanhei, né? Posso, então, a gente já está caminhando aqui para o final, só fazer aqui alguns fechamentos, né, esclarecendo mais algumas dúvidas. Então, o professor Salomão explicou aqui muito bem essa questão da aplicação da lei, do ponto de vista, ela é autoaplicável, não é isso? Não há necessidade de uma aprovação de lei na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Em relação à punição do prefeito, do governador, é importante acionar o Ministério Público quando a lei não é cumprida, ação na Justiça, porque o prefeito é obrigado a cumprir, é uma lei federal. Embora a lei em si não traga nenhum artigo falando em punição, mas o fato de um prefeito desrespeitar uma lei, seja ela municipal, federal ou estadual, ele já está cometendo improbidade administrativa. Então, o MP tem que ser acionado, o Tribunal de Justiça, aí as entidades representativas do magistério devem atuar, né? Isso é importante. Não ficou, acho que essa questão ficou bem esclarecida, a questão da punição. Teve uma questão também levantada dos aposentados, que nós já explicamos. O aposentado tem direito, desde que ele receba abaixo desse piso, hoje, que foi para R$ 3.845. Sobre os agentes de organização escolar, QAE, QSE, que a professora Luciane estava colocando aqui, levantando essa dúvida, eles não estão inclusos ainda, logicamente, porque esse é um piso para o magistério nacional. Porém, eles já foram incluídos na nova lei do Fundeb, tanto é que eles têm o direito de receber o famoso abono Fundeb, né? E esse direito foi agora referendado na aprovação de uma nova lei, agora em janeiro. Então, isso é muito claro. Tanto é que o governo estadual tem que, aí sim, encaminhar um projeto de lei, agora aqui para a Assembleia Legislativa, pagando o abono Fundeb. Tanto é que o secretário da Educação, o Rocieli Soares, já se comprometeu publicamente, dia 6 de janeiro, ele foi às redes sociais, dizendo que faria o encaminhamento desse projeto para a Assembleia Legislativa. Não chegou ainda, mas ele tem que mandar, porque o profissional da educação, do QAE, do QS, ele tem direito, né, a ser financiado também com as verbas do Fundeb. Ele não entra ainda aqui no fundo, na lei do piso nacional do magistério, mas ele foi contemplado no caso aqui, com o financiamento do Fundeb, ele está incluído. Uma outra dúvida também que aparece é sobre as ADIs. Vocês colocaram, tanto a professora Luciane como o professor Salomão, sobre a educação infantil, é parte da educação básica, né? Logo, todos
todas as professoras e professores da educação básica têm direito ao piso nacional salarial, uma professora da creche, de SEI, da pré-escola, de uma EBEI, aqui em São Paulo, né, do ensino fundamental, e do ensino médio, professor de EJA, de educação de jovens e adultos, todos são contemplados. Tem uma questão aí, que aí fica uma pendência, que é em relação às professoras que não foram reconhecidas como professoras ainda, as ADIs, né, que não foram ainda enquadradas na carreira do magistério. Inclusive, nós temos uma luta aqui no estado de São Paulo, movimento Somos Todas Professoras, para enquadrar as professoras que já exercem a função docente, são concursadas, têm formação, mas não são reconhecidas como professoras em várias prefeituras do estado de São Paulo. Então, elas deveriam ter direito ao piso nacional salarial, mas como não estão ainda incluídas na carreira do magistério, não tiveram a transformação, a transposição dos seus cargos de ADIsta, aí tem várias terminologias desses cargos. Então, elas ficam também aí nesse limbo. A nossa luta é para que elas sejam incluídas e que elas tenham direito também, porque elas exercem de fato, né, a função docente, elas são concursadas, e então a gente tem que fazer uma adequação da lei, pelo menos um enquadramento. Essa é a nossa luta aqui no estado de São Paulo com esse movimento, né? O que mais que tinha aqui? A jornada do piso, que vocês colocaram, é obrigatória, né? A lei tem o valor do piso e tem a jornada do piso. Das 40 horas semanais, 1/3 é para o trabalho fora da sala de aula, né? Na prefeitura tem GEIF, no estado tem a TPC, então, mas muitos estados e muitos municípios não cumprem. O estado de São Paulo, professor Salomão, não cumpre a jornada do piso. Essa parte de 1/3 não é cumprida aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. O estado, até então, também não cumpre o piso. O valor do piso, ele cumpre só através de abono, ele faz uma complementação com abono, e não pode, né? Porque é o valor cheio, na verdade. Não cabe aí gratificação nem abono, é o salário base. E, por fim, a questão que muita gente levanta é do efeito cascata. Daí, quando você tem o piso, aí você aumenta o valor do quinquênio, da sexta parte, né, da bonificação, porque tudo será feito agora em cima do piso. Então, tem um efeito cascata para quem atinge esse piso nacional salarial. Então, essas são, acho que, as principais dúvidas que foram levantadas aqui e muitas delas explicadas. A rede conveniada também, eu acho que as professoras da rede conveniada deveriam ter o direito de acessar o piso nacional salarial, mas isso ainda não existe. A prefeitura tem que pagar, né? Embora a gente tenha sérias críticas a esse modelo, nós defendemos o atendimento da educação infantil pela rede direta, mas enquanto isso existir, as professoras da rede conveniada devem ter também um salário digno, uma carreira digna. Para nós, isso é um ponto pacífico. Carlos, não sei se ficou mais alguma dúvida no ar. Tem uma pergunta, Carlos, que já foi respondida a nível de Estado com os agentes de organização escolar e que se repete muito aqui, também, professor Salomão Ximenes, é do quadro de apoio da rede municipal, que é similar aqui ao quadro de apoio da rede estadual. E aí o professor Salomão colocou muito bem aqui que a Lei Federal 11.738, né, de 2008, é um grande avanço, é uma grande conquista do magistério, e acho que passa por esse aperfeiçoamento que o professor Salomão colocou, de rediscutir, talvez, se tornar no futuro um piso nacional dos profissionais da educação. Aí sim, aos mesmos moldes aqui do Fundeb, incluindo o quadro de apoio, né, tanto da rede estadual, das redes municipais aqui, aí sim seriam contemplados. Mas, nesse momento, estão fora, né, da aplicação dessa lei. É uma dúvida aqui que aparece bastante, aí eu explico para vocês, que é em relação aos professores da rede estadual. Olha só, professor Salomão Ximenes, a contradição, porque o Dória disse que encaminhará um projeto à Assembleia Legislativa criando uma nova carreira. Nessa nova carreira, ele diz que o piso da nova carreira será de R$ 5.000, mas só para quem aderir a essa carreira, né? E também para os novos
novos, quem entrar agora ou no regime de contratação pela Lei 1093, que é o famoso professor categoria O, ou pelo concurso público, esse professor compulsoriamente já será integrado nessa nova carreira, ele não terá o direito de fazer uma opção. Os que já estão na carreira, hoje nós temos 250 mil professores na carreira do magistério, né? Sendo que uma parte é contratada pela Lei 1093, que são aproximadamente 70 mil professores categoria O, com contratos precarizados. Os outros são efetivos, concursados, estão na carreira. Eles terão que fazer uma opção, se entram ou não na nova carreira. Como eu disse, quem entrar na nova carreira perde a sua evolução funcional, como eu relatei aqui, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, né, e outras vantagens. Ele não vai, como ele vai receber subsídio, não vai ter mais salário, ele não vai ter nenhum tipo de gratificação, bonificação, nada, né? O ALI, né? Tudo isso desaparece completamente. Ele vai ficar refém de avaliações que serão feitas, mas não foram esclarecidas ainda, para ter algum tipo de reajuste salarial. Então, ou seja, por outro lado, esse é o projeto que ele anunciou, que não foi encaminhado ainda para a Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo, na semana passada, ele anunciou o aumento para todo o funcionalismo público, 20% para os servidores da segurança pública, mais 20% para os servidores da saúde, do SUS, e 10% para os demais servidores, tirando aí o magistério. Ele disse que o magistério não, porque o magistério já vai receber 73%, que é mentira, falso, não é assim, né? Quem só vai receber, quem optar pela nova carreira, olha só, é uma chantagem. Então, por isso que tem uma dúvida aqui. Mas como esses projetos não foram ainda protocolados na Assembleia Legislativa, a gente não pode, com certeza, afirmar nada aqui para vocês. Quando eles forem protocolados, nós vamos apresentar emendas, nós vamos incluir, aí nós vamos aumentar os percentuais, vamos incluir todos os professores no aumento do reajuste dos 20%, dos 10%, então haverá uma intervenção nossa, do Legislativo, nesses projetos. E vamos rejeitar veementemente a farsa da nova carreira. Tá? E para os agentes de organização escolar, nós estamos pressionando para que o Roscielli, que o Hugo Dória, né, que já vai embora, como disse a professora Luciene, a única boa notícia é que ele vai renunciar até o dia 2 de outubro. Então, fora Dória já vai funcionar agora, porque em tese ele é candidato à presidência da República, então ele vai embora e nós vamos comemorar, professor Salomão, professora Luciene, Celso, porque ninguém aguenta mais. O Dória nem Cuidado com esse otimismo, né? Porque vai que ele desiste lá da outra candidatura, as pesquisas não estão muito amigáveis para ele, né? Há um risco, com certeza. Mas o que eu queria só comentar uma coisa assim, em relação ao que o Celso colocou, e também aproveitar para me despedir, é o seguinte, é curioso, né? Porque não há dúvida que os prefeitos e os governadores e as assembleias e câmaras não têm autonomia para descumprir a lei do piso, evidentemente, né? Mas ela poderia fazer o contrário, ou seja, caberia um projeto de lei equivalendo os demais profissionais do magistério, né, os ADMs, etc., ao piso. Né? Isso poderia fazer, ou seja, o município poderia decidir, o Estado poderia decidir numa lei própria, né, dizer o seguinte, olha, aqui no nosso município, né, por definição legal, o piso vale para todos os profissionais, né, do magistério, né, é extensível ao conjunto dos profissionais do magistério. Esse tipo de autonomia existe, né? Então, acho que é um debate também que vocês levantam que é bastante importante, né, e que, nesse caso, ele não precisa esperar uma lei federal, né? Ele poderia ser iniciado nos municípios e nos estados, né? Mas é isso, desculpa, Carlos, eu acabei Olha, talvez já fica aí uma sugestão de projeto de lei para a Câmara Municipal e para a Assembleia. Vai ser o projeto Salomão Ximenes, tá bom? Pode ser. Você, a autoria a sua autoria. É menos importante do que o nome é que ele fala que ele seja aprovado, né? Com certeza. Aí vai ser toda uma luta. Mas acho que a gente está chegando ao fim já da nossa roda de conversa. Quero agradecer muito, professor. Carlos, só queria fazer uma observação. Sim, sem dúvida. Porque, assim, essa questão da lei do piso, que fala sobre a formação, ela é defender esse 1/3 e o direito à formação é lutar pela qualidade do ensino.
e refletir que os 6 conveniados sofrem, né, muito com essa questão, mas a rede direta dos 6 da prefeitura também sofre com essa questão. As professoras, elas têm 1 hora, né, por dia para fazer essa formação. Elas não trabalham com hora aula, elas trabalham com hora relógio. E, além das condições estatutárias, e aí tanto na rede direta quanto conveniada, é importante dizer que a cidade de São Paulo está fazendo o acolhimento de mais de 600 mil bebês e crianças, são mais de 600 mil. Então, assim, a gente está no período de integração, de acolhimento, muito difícil. Eu supervisiono muito a rede, a primeiríssima infância, e acompanho de perto as dificuldades, a precarização, e ainda assim a gente consegue fazer um trabalho que é muito importante. E dizer que o governo Ricardo Nunes é um governo que o tempo todo ele ataca a primeiríssima infância. Ele tentou atacar uma conquista histórica, que é o Plano Municipal de Educação, que é a quantidade de bebês, relação de bebês e adulto. O mandato vereador Celso Gianazzi conseguiu derrubar isso na justiça. Aí o que ele fez? Não, ele primeiro tentou fazer isso juntando o B1 com o B2, né, as crianças pequenas. Agora ele tentou fazer também no final do ano passado as salas multietárias, juntando os minigrupos, violando descaradamente o que está previsto, que é uma conquista histórica também, a relação criança-adulto. E são vários ataques de várias ordens aí, que se a gente fosse setar para falar, né, a gente ia ficar bastante tempo, e fora essa questão das professoras que não são reconhecidas como professoras, né, e exercem a função. Então, deixar meu respeito, meu cumprimento às profissionais da infância, porque elas são muito maltratadas, né, ainda mais assim, estão na base do sistema educacional, elas garantem a entrada desses bebês no sistema educacional e são muito esquecidas, né, pelas políticas públicas. Então, deixar aqui um carinho e um começo de ano muito bom para elas. Obrigado, professora Luciene. Só antes de encerrar, quero agradecer novamente a presença de vocês, um convite aqui muito especial. Na próxima segunda-feira, dia 21, às 18 horas, nós vamos realizar na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre essa questão dos reajustes salariais para as várias categorias, sobre essa proposta que o governador anunciou de 20%, de 10%. Nós estaremos com 60 entidades representativas dos funcionários públicos, dos servidores do Estado de São Paulo, compõem a frente. Nós estamos organizando essa audiência com a frente das entidades do funcionalismo do Estado de São Paulo, né, que é uma frente muito forte. Então, vai ser uma audiência pública, é muito importante que vocês participem. Ela vai acontecer online, porque a Assembleia Legislativa está fechada para o público, não pode haver lá nenhuma atividade presencial, nem as votações são mais presenciais, um absurdo total, né? Mas, enfim, então vocês podem acompanhar aqui pela TV Assembleia ou mesmo aqui pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Acho que tem aqui o convite, o Márcio, que está no aplicativo, professor, para colocar para as pessoas terem acesso a... Não sei, já colocou? Aí, acho que sim. Esse daqui, olha. Audiência pública virtual, reajuste salarial dos servidores públicos, dia 21, segunda-feira, às 18 horas. Né? É uma audiência com os deputados e também, sobretudo, com as entidades representativas do funcionalismo público estadual. É uma mobilização que a gente vai fazer para aumentar os percentuais e incluir categorias e setores que ficaram de fora desse reajuste. Tá? Todos estão convidados a participar dessa audiência, segunda-feira que vem. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês, pelas perguntas. Professor Salomão Ximenes, professora Luciene Cavalcante, deputado, vereador Celso Gianazzi, da Comissão de Educação, o professor Márcio, que estava aqui
pilotando o nosso aplicativo. Muito obrigado. Nós vamos atuar, viu, gente? Vamos aumentar esses percentuais. Um abraço, muito obrigado. Até logo.